Pessoal, nesse módulo nós vamos falar um pouquinho sobre as regas. Como eu rego minhas plantinhas, como regar as suas plantinhas. O melhor horário é na parte da manhã, né, bem cedinho, ou no final da tarde. Eu prefiro regar minhas plantas no final da tarde, lá pelas 5, 5h30, onde já não bate mais sol aqui no meu jardim, mas está claro, né? Então, eu rego minhas plantinhas, dá tempo, como está claro, o tempo ainda está quente, dá tempo de secar até no outro dia, quando o sol nasce, não tem perigo de agredir, de manchar minhas plantinhas, de ficar alguma gota por cima das folhas e manchar as plantinhas. Então, eu prefiro sempre no finalzinho da tarde. Qual é a quantidade de água que eu jogo nas minhas plantas? Eu rego bem, eu molho bastante as minhas plantinhas. Porque dá espaçamento, primeiro você rega bastante, joga bastante água, né? E depois dá o espaçamento para a próxima rega. Qual é o tempo? Depende de cada região, depende da sua cidade. Hoje, por exemplo, aqui na minha região, aqui na minha cidade, está chovendo muito. Então eu nem preocupo em regar minhas plantinhas, porque elas já estão bem molhadas devido à chuva. Regiões mais quentes, onde evapora muito, né, com o sol, com o calor, então tem que haver um espaçamento de rega. Por exemplo, eu reguei minha planta hoje, e bastante, com abundância, né, de água, e o sol veio, está muito quente, não chove na minha região, seca muito rápido o substrato, eu vou regar no outro dia porque está seco? Não, porque ela já absorveu, né, a água e as folhas já estão, né, bem, com bastante armazenamento de água, não tem necessidade de regar no outro dia, mesmo o substrato estando seco. Daí você vai dar um espaçamento, né, para fazer a próxima rega de acordo com o tempo da sua região. Aqui, quando entra na época de seca, que tem, né, fica bastante tempo sem chover, eu rego a cada uma semana. Então, eu rego bastante minhas plantinhas, deixo elas bastante hidratadas, só vou regar depois de uma semana. Isso, na minha experiência, aqui quando não tem esse tempo de chuva. O que acontece se você ficar regando muito a plantinha? A suculenta, ela já armazena bastante água nas suas folhas. Se você for regar todos os dias, vai acontecer o quê? Pode fungar, pode apodrecer as raízes. E lembrando que você mata menos suculentas com falta de água do que com excesso. Então elas podem ficar vários dias sem regar, tem umas até que estressam. Se você regar daqui a uns 10, 15 dias, por exemplo, elas começam a estressar e começam a colorir. Olha que interessante. Eu fui no Paraná, agora faz pouco tempo, visitar minha filha, e visitei um viveiro enorme, né? E lá no Paraná estava chovendo bastante. E as plantas dela estavam super coloridas. Falei, gente, mas não tem sol, né? E as suas plantas estão coloridas. O que aconteceu? Ela falou, Cátia, estou regando a cada 15 dias. Então, o que acontece? O tempo está úmido, ela deu esse espaçamento de 15 dias, as plantas estressaram e começaram a colorir. Estão saudáveis e coloridas. Então, cada região é diferente o tipo de rega. Só que sempre lembrando, né, que o excesso de água não faz bem porque elas são gordinhas, né? Repetindo o que eu falei, e armazenam bastante água. Como eu sei se eu posso regar? Faz uma semana que eu reguei minha planta, joguei bastante água. Será que está na hora de regar? Existe uma técnica do palito, né? Então, essa técnica do palito, você vai colocar, porque muitas vezes o substrato, por cima, ele seca, mas por baixo ele está úmido. Então, como saber? Então, principalmente vasos maiores, né, que demora mais, os vasinhos menores, seca rápido. Por exemplo, o pote 6, inclusive, ele exige um pouco mais de rega. Por quê? Raiz pequena,
planta que acabou de sair do berçário, ou planta decapitada, que está soltando as raízes. Você coloca em vasinho pequeno, evapora rapidamente. Então, exige assim, a cada 3, 4 dias que você faça a rega. No entanto, como aqui está chovendo bastante, tem vasos que às vezes eu preciso tirar, porque são vasos pequenos, vasos que, por exemplo, estão em desenvolvimento, e muita rega, muita água, às vezes elas apodrecem. Ou às vezes até vaso grande também, porque os vasos grandes, eles já estão mais acostumados, porque são anos que eles estão no mesmo lugar. O meu cultivo aqui é no tempo. Eu tenho algumas áreas aqui de sombrite, mas o restante é sem nada, sem cobertura nenhuma. Então tem vasos que já estão acostumados. Mas tem vasos recentes, né, como eu dei o exemplo de plantas recém-decapitadas ou tiradas do berçário e tal, elas estão em fase de adaptação. Então, conforme o tempo, se tiver muita chuva, a umidade muito grande, eu tenho que às vezes tirar e colocar numa área com luminosidade, mas que não tenha chuva, porque ela pode ser prejudicada. Então vamos lá para como eu sei se eu devo regar, quando eu devo regar. Reguei um vaso faz uma semana, será que ou 3 dias, 4 dias, pequeno? Como é que eu faço para saber se o substrato está seco ou não? Através do palito, né? Então eu vou voltar com vocês para mostrar bem de pertinho como eu coloco o palito. Se ele sai, se o substrato estiver úmido, ele vai sair sujinho. Se o substrato estiver seco, ele vai sair limpinho, né? Então você vai perceber se está seco ou não. E lembrando, gente, o que eu falei lá no começo, que tem regiões que são muito quentes, que o sol é bastante quente, pode acontecer de secar rápido o substrato e não ter a necessidade de regar novamente. Porque às vezes em 1, 2 dias já seca o substrato, mas a suculenta ela está bem hidratada. Então, se você for começar a regar muito por isso, você pode prejudicar a sua plantinha. Deu para entender direitinho essa rega? E eu vou voltar para mostrar para vocês mais de perto, né, o processo do palito e outros tipos de rega também. Já volto com vocês. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é um palito de churrasco, né, um palito seco. Essa aqui é uma horta que fica embaixo da minha varanda, né? Então vamos lá, ó. Enfio o palito até lá embaixo. Dá para vocês verem? Enfia até lá embaixo. Tira. Olha, tá seco. Então essa aqui já está na hora de regar. Eu reguei ela na semana passada. Eu rego minhas plantas todas as sextas-feiras, as que ficam embaixo da varanda, que não tá pegando chuva. Agora eu vou mostrar uma que está molhada. Essa aqui eu peguei lá do meu viveirinho, né? Tá na chuva. Olha isso. Ela está úmida. Tá vendo o meu dedo? Como é que ficou? Então, essa aqui ela não precisa de rega. Ela está úmida, coloquei até lá embaixo. E ela está bem com o substrato bem úmido. E como eu falei para vocês, devido às chuvas, né? Mas pode não estar chovendo, você regou. Aqui no substrato está seco, você quer saber se lá embaixo está molhado, enfia o palito, sai úmido, sujou sua mãozinha, pronto. Não precisa de rega. Deu para entender, gente? Agora eu vou voltar com a rega de imersão.